Ah, deixa eu apenas colocar aqui. Começo? Você Sim, sim, quer falar sim. alguma coisa? Não, não, pode Sim. começar, pode começar. Pode se Ah, apresentar e ok. começar, sim. Ok. Bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Robson Pedrosa Costa. Sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, no Brasil. Atualmente sou bolsista do programa Marie Curie Action, da Horizon Europe, sob a supervisão da professora Eugênia Rodrigues. E também, devido ao próprio exigência do programa, eu sou investigador auxiliar do Centro de História da Universidade de Lisboa. Gostaria primeiramente de agradecer à professora Tereza pelo convite, participar aqui desse webinar do Colégio Tropical. E hoje eu vou falar um pouquinho desse meu projeto, que foi aprovado no Mercury Action, um projeto que está em andamento, apesar de ser o desdobramento de minha tese de doutorado, defendida em 2013, há uma publicação recente, publiquei meu livro em inglês pela editora alemã, é, se diz, De Gruyter. Vamos fazer ainda o lançamento no Centro de História, já estão todos convidados. E esse trabalho é um trabalho na área de história, sobre escravidão no Brasil, mas que acaba tocando um pouco nessa perspectiva atlântica, porque quem trabalha com escravidão, com cultura negra, com escravidão, acaba sempre trazendo uma perspectiva mais atlântica, e essa é a ideia inicial do projeto, né? Esse é o título original da proposta, tem um acrônimo chamado Slaves Religion, Slaves of Religion, Paternalism and Resistance, no Brasil, sob a supervisão do professor Eugênio Rodrigues. E, como eu tinha falado, a instituição acolhedora, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Okay? Bem, uma visão geral sobre o projeto, sei que nem todos são da área de história, mas trazer um pouquinho da ideia geral desse projeto. É um projeto, uma proposta que visa contribuir para o debate historiográfico sobre a escravidão no Império Português e no mundo atlântico, através da análise do papel da congregação beneditina no processo de legitimação, exploração e perpetuação do trabalho escravo durante os séculos XVIII e XIX. Apesar de ter esse foco na Ordem de São Bento, né, da congregação beneditina, ele extrapola essa instituição por trazer questões, de certa forma, muito universais e que dialogam com várias questões contemporâneas. Né? Essa ideia também do programa Marie Curie Action é que ele sempre exige que o pesquisador, independente da área, ele dialogue com várias questões que acabam extrapolando aquele objeto, poderia ser muito restrito a um universo muito de especialistas. Então, tem muitas questões aqui que fazem parte do projeto que a gente pode conversar ao longo desse webinar. Bem, metodologia, eu trabalho com microhistória, porque eu trabalho muito com indivíduos, né, os escravizados que eu trabalho. É possível seguir suas trajetórias individuais e coletivas, porque eu trabalho muito com as famílias de escravizados. Uso a prosopografia, que é uma estratégia que não só historiadores, mas é muito utilizada em outras áreas das ciências humanas e sociais, para ajudar justamente a ligar determinados pontos para quem trabalha com documentação seriada, né? Documentação quantitativa e seriada, que é no caso, e trabalho com a perspectiva de uma história conectada, que é uma forma de você pensar a história não apenas a nível local, mas que você possa perceber as várias nuances que ligam territórios diferentes. E no meu caso, como eu trabalho com a Ordem de São Bento, e a Ordem de São Bento, a congregação beneditina, ela tem sua matriz em Portugal, então esse diálogo continental atlântico é muito importante para o meu trabalho. E também com a perspectiva de gênero, né? É uma área que eu estou ainda me aprofundando, mas a questão feminina, a questão das mulheres escravizadas, no meu trabalho é muito importante,
e eu preciso aprofundar o tema para que eu possa explorar melhor, entender melhor a questão dos papéis sociais construídos por uma instituição religiosa católica masculina e sua visão e suas medidas específicas em relação às mulheres. É um trabalho de história, então a questão do arquivo é muito importante, logicamente, no meu trabalho. Na minha tese de doutoramento, já comecei a coletar um número muito grande de documentos no arquivo do Mosteiro de Olinda. No caso do Brasil, os mosteiros, os documentos continuam sob a salvaguarda dos próprios mosteiros, o que dificulta bastante o trabalho, né? Está aí o Mosteiro de Olinda. No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que fica ali ao lado da Universidade de Lisboa. No Arquivo Distrital de Braga, onde ficava a sede, né, da congregação beneditina, ficava em Braga. E a documentação está sobre a guarda do arquivo distrital. E, claro, né, documentos digitais diversos. Estou trabalhando também, hoje em dia, vários repositórios digitais e documentos, livros antigos que estão disponíveis na internet. Aqui eu tenho um documento, um trecho, para vocês terem ideia do tipo de material que me leva a refletir sobre várias questões importantes na minha pesquisa. Então, é um trecho extraído de um documento que nós chamamos de Ata de Capítulo Geral. O capítulo geral era quando os monges se reuniam a cada 3 anos para tomar medidas, digamos assim, relativamente democráticas, né? Era um tipo de concílio interno que eles faziam, e eles tomavam várias medidas que iam confirmando ou trazendo novidades para determinadas questões que envolviam não só o Brasil, mas o além-mar, né? O ultramar. No caso, nessa época, o Brasil já era independente de Portugal e a congregação beneditina tinha se separado também, mas a gente percebe que eles vão reafirmando coisas que já diziam desde o século XVIII. Então, para a gente entender um pouquinho algumas coisas que eu coloquei aqui, vejam esse trecho desse documento. O que é que ele diz? É lei confirmada que ficam isentos dos serviços as escravas que tiveram 6 filhos de legítimo matrimônio, cujo número considerará completo, ainda que tenha morrido algum deles com menos de 1 ano de criação, e que gozarão das mesmas graças as escravas que tiveram filhos com as condições acima, ainda que não sejam de legítimo matrimônio, contando que seja casada na ocasião de obterem a graça, reputando-se legítimos os filhos havidos antes legítimos das mães. Então, aqui nesse trecho, e é um documento que se repete, né, ao longo de mais de um século, o que é que nós encontramos? A questão de gênero é muito forte nesse trecho. Eles discutem muito a questão da maternidade, eles discutem muito a questão da procriação, da reprodução feminina. Então, eles estimulam, criam várias estratégias para que as mulheres procriassem, né? Por exemplo, tirar do serviço pesado, conceder terras, favorecer na hora da liberdade. Então, você vê que eles estão sempre incentivando para que as mulheres procriassem muitos filhos, e assim eles se tornarem autossuficientes na mão de obra escrava em suas propriedades. A questão do casamento é muito importante, é uma instituição religiosa. A questão da legitimidade dos filhos, né? Você vê que mesmo se as mulheres se casarem e tiverem filhos ilegítimos, se casando, eles se transformariam em legítimos. Então, são questões muito, muito repetidas na documentação e que me levam a pensar bastante a questão do gênero na minha pesquisa. Bem, tratando aí, logicamente, de ordem religiosa, vai aparecer muito a questão da relação entre igreja e escravidão, é uma discussão muito antiga, e que vai sempre tocar na minha discussão, né? Qual o papel da Igreja Católica e do cristianismo no processo de legitimação da escravidão no mundo antigo, né? Qual o papel da própria ordem de São Bento, né, que era uma ordem muito poderosa no Brasil, no processo de expansão e consolidação da escravidão no Brasil. Eles chegam a ter mais de 2.000 escravizados, né, no Brasil. A questão de gênero, raça e escravidão, né, que
hoje em dia é impossível, digamos assim, você discutir escravidão sem ter essas três dimensões, né? A questão do gênero, da raça e da escravidão, principalmente porque eu trabalho muito com essa questão da maternidade e da reprodução feminina. Chega um ponto no século XIX, começo do século XIX, que os beneditinos não compram mais escravos, porque o crescimento era muito regular, né, natural. Você quase não tem mais escravos africanos nas propriedades beneditinas. E para estimular essas mulheres, havia muitas concessões e privilégios concedidos para que elas procriassem, né, como a gente viu no texto acima. E, claro, discussão muito atual, que é a questão do controle do corpo feminino. Né? É muito forte. Há um discurso muito moralizante, né, sobre a mulher, no caso, sobre a mulher negra, aquele discurso muito do medo da promiscuidade, do medo do concubinato, do medo da prostituição. Então, são questões que aparecem muito na documentação e que é importantíssimo discutir gênero a partir desses documentos. E um conceito que eu trabalho muito é a questão do paternalismo, né? É uma instituição religiosa medieval, masculina, escravista, e que vai sempre tratar os escravizados como filhos, né? A documentação aparece muito isso. Os escravos são mais filhos do que propriamente escravos. Então, eles jogam sempre com essa mas você castiga os escravos, sim, mas nós também castigamos os escravos como fossem nossos filhos. Então, essa questão do paternalismo é muito forte na documentação, né, nesse meu projeto. Né? A questão da estratégia de controle, que eu falei. Muitos escravizados considerados leais, alcançando espaços de poder, se transformando em feitores. Muitos tinham seus próprios escravos, né? Escravos que possuíam escravos. Então, eram relações bem, bem complexas que permeavam as diversas propriedades beneditinas do Brasil. E, claro, a questão de permitir que os escravizados tivessem algum nível de autonomia e de liberdade, né? O escravo Nicolau, por exemplo, que era feitor, que era capataz, ele tinha terras fora da propriedade ele chegou a ter pelo menos 9 escravizados. Por que os beneditinos? Né? É a primeira grande ordem religiosa ocidental, já no século VI. Muitas outras ordens religiosas vão se inspirar, vão criar mosteiros, vão criar regras novas, ou vão adotar a regra de São Bento, né? Então, a Ordem de São Bento tem um papel muito importante, é considerada a primeira grande ordem religiosa no mundo ocidental. A regra que eles possuem, eles vão transmitir para o Brasil e vão tentar implantar no cotidiano dos escravizados. Então, o tripé dessa regra era baseado no castigo corporal, né? Na obediência irrestrita e na concepção de família, né? Eles têm um papel importantíssimo na formação de famílias, porque eles vão receber muitas doações de terras e casas, e eles acabam arrendando, criando vários tipos de negócios, e várias cidades vão surgir a partir desse processo de urbanização, a partir do núcleo, né, dos mosteiros no Brasil. Como falei, eles possuíam muitos escravos, fazendas com 100, 150, 200 escravos, e, né, que é a base da minha discussão, que é a importância que eles tiveram no processo de legitimação, justificação e expansão da escravidão no Brasil. E, diferente de outras ordens religiosas, eles tiveram construíram ao longo dos séculos um sistema de gestão muito original e muito eficiente, diferente de outras ordens religiosas, né? Eu posso dizer que eles se destacaram em termos de gestão escravista, eles tiveram realmente um projeto muito eficiente, pelo menos até o final do século XIX. Questões que eu já comentei, né? Devido aos incentivos, devido ao próprio incentivo à formação de família, nós vamos encontrar famílias de escravizados muito numerosas, casamentos de longa duração,
Esses espaços de autonomia contribuíram para que os escravizados tivessem suas próprias terras, produzissem para sua subsistência, o que sobrava eles vendiam no mercado local. Alguns produziram até cana-de-açúcar, então muitos escravos conseguiram, e aí, claro, acabaram comprando seus próprios escravos, né? Seus próprios escravos, que é uma das questões originais também do meu trabalho. E eles criaram também um sistema de concessão regular de alforria, onde os escravos escreviam uma petição, ou pediam para alguém, né, escreviam uma petição, eles enviavam para a congregação autorizava, depois eles faziam reunião. Então, é um processo bem interessante de concessão de alforria, né, já que é uma instituição, então nenhum monge poderia conceder a liberdade sem a autorização da congregação. Então, são sistemas bem complexos, bem interessantes, de liberdade, né? Outras questões, né, porque, como eu falei, o projeto ele traz questões que tentam dialogar com outros problemas mais atuais e sempre buscando extrapolar o objeto. Então, sempre pensar, né, eu estou sempre pensando na questão, na importância da circulação de pessoas pelos 3 continentes, a circulação de saberes, a circulação de ideias, né, entre a Europa, a América, a África, pensando sempre no micro, mas dialogando com o macro, partindo do local até o transnacional, né? Refletir, né? Eu tenho estudado muito recentemente a África e tentando compreender essas conexões culturais, essas conexões que ligam esses 3 continentes, não só em torno do cristianismo, mas de outras questões que se misturam com a herança africana que chega ao Brasil. Claro, né, compreender as estratégias, né, que os beneditinos criaram ao longo dos séculos para controlar os corpos, controlar as mentes, né, através de concessão, através da doutrinação religiosa, através da institucionalização da alforria, né, dos mecanismos de liberdade. Então, são várias questões que aparecem, que extrapolam um pouco o objeto e vão trazer luz a essa dimensão atlântica que eu estou sempre falando aqui. Claro, eu tenho já no Brasil, já tenho desenvolvido projetos que vão muito além de pesquisas, digamos assim, puramente acadêmicas, mas discutindo questões que estão relacionadas a gênero, raça, não só no passado, mas no presente. Eu tenho trabalhado com comunidades quilombolas no Brasil, né, comunidades afrodescendentes, né, que têm raízes africanas. Então, discutir algumas questões nesse sentido, discutir de que forma? Participando de congressos permitam uma discussão mais ampla sobre isso. Vou participar agora num congresso na Alemanha, então vou falar um pouquinho de outros projetos que eu tenho, falando sobre comunidade quilombola, sobre turismo de base comunitária, falar um pouquinho, pretendo ir ao Canadá apresentar um trabalho sobre mulheres negras no Brasil, mulheres quilombolas, então extrapolar um pouquinho esse objeto de estudo, né? Discutir, claro, sobre ações e propostas que contribuam para a política de reparação e maior inclusão social e étnica. Esse congresso no Canadá vai discutir isso, é um congresso sobre reparação histórica. Então, os trabalhos com a comunidade quilombola visam isso, né, trazer propostas relacionadas a empreendedorismo, desenvolvimento sustentável, valorização da cultura e da história. Então, sempre trazendo um pouquinho também essas questões que são, digamos, periféricas ao objeto de estudo, né? E, claro, refletir sempre sobre as continuidades e permanências no mundo do trabalho que tem raiz na escravidão, né? Recentemente, no Brasil, 2 grandes casos têm aparecido sobre trabalhos análogos à escravidão, né? Vinícolas no sul do Brasil foram flagradas aí com trabalhos análogos à escravidão. Então, pensar um pouco sobre isso, sobre essas continuidades desses trabalhos que têm raízes aí na escravidão, né? E sempre, né, já há um bom tempo, eu tenho trabalhado, dialogado com esses 17, não com os 17, mas com aqueles objetos
né, desenvolvimento sustentável da ONU, que permite discutir, né, igualdade de gênero, né, combate à pobreza, e outras formas de discriminação que a ODS permite a gente discutir, né? Bem, para a gente aqui caminhar para o final, né, eu queria fazer uma exposição mais breve para quem pudesse conversar mais. Dentro do nosso projeto, né, a própria exigência do Marie Curie, ele pede para que você tenha mecanismos de divulgação, mecanismos de comunicação e divulgação que possam ajudar, né, a ampliar o alcance dos resultados da pesquisa. E um dos pontos-chave dessa minha pesquisa vai ser a construção de uma que já está em andamento, praticamente já está, digamos assim, já está pronta, precisa ser alimentada, mas é uma plataforma digital, né, chamada Conexões Atlânticas, que vai ter a dupla função, né? A primeira dela, a questão de popularizar a ciência histórica, quer dizer, vai ser um espaço em que eu e convidados, né, já estou aqui, já me antecipo convidar para quem puder participar, quem trabalha com a cultura negra, que possa contribuir com pequenos artigos, artigos com uma linguagem mais acessível para um público mais amplo, divulgar eventos, documentos históricos, depoimentos, vídeos, então ajudar a divulgar não só o resultado da minha pesquisa, mas resultado de outras pesquisas e de outras atividades que os colegas estão desenvolvendo, né? E a outra é de cunho mais amplo, que é ajudar a conectar histórias, culturas, vivências e demandas das comunidades afrodescendentes que viveram, né, aí falando do passado, mas também vivem no Brasil e em Portugal. Essa já é uma experiência que nós temos no Brasil, como eu falei, nós temos no Instituto Federal de Pernambuco, nós construímos um laboratório de humanidades digitais, que nós chamamos de Malungo Lab, trabalhando com comunidades quilombolas, é a vocação lá do laboratório, mas como vai trabalhar também com o Brasil, com Portugal, trabalhar com outras comunidades afrodescendentes que queiram transmitir, que queiram fazer seus depoimentos, seus textos, divulgar seus eventos, divulgar cursos, divulgar seus produtos também, porque é uma ferramenta para divulgação também de empreendedorismo. Então, o site, né, a plataforma, pretende ser um espaço bem democrático para ajudar ao empoderamento coletivo individual de grupos de pessoas afrodescendentes no Brasil, em Portugal, na África, né? Pensando sempre nessa história conectada. Porque é uma questão da própria Marie Curie, né? Ele pergunta qual é o impacto científico, mas também qual é o impacto social de sua pesquisa. Então, essa plataforma vai ter esse objetivo de trazer, digamos assim, materializar essa ideia do impacto, né, na minha pesquisa. Nós vamos organizar, eu com a professora Eugênia e o Centro de História, um congresso internacional em 2024, cujo tema será Mulheres e Escravaturas na África e na América. A gente pretende abrir espaço para que não só acadêmicos, mas membros da sociedade civil possam participar, pessoas ligadas, né, conectadas à questão da cultura e da história negra em Brasil, África e Portugal, certo? E, claro, sempre discutindo gênero, raça e escravidão. E, como eu já tenho desenvolvimento, como eu falei, né, eu tenho desenvolvido projetos de extensão, como a exemplo das comunidades quilombolas do Brasil, e essa plataforma tem esse objetivo, né, de promover rentabilidade, autonomia, governança, são conceitos muito atuais e que visam promover esse empoderamento de grupos, né, de comunidades, de indivíduos afrodescendentes. E aí essa ideia de promover, a partir desses projetos de extensão que eu já desenvolvo no Brasil, mas também trazer para Portugal essas ideias que possam ser... O primeiro comentário e pergunta se refere ao que o professor chamou da reprodução dessa escravidão dentro da ordem beneditina. E aí o professor cita a ata de 1854, e eu me recordei que
em 1831, né, o tráfico de africanos é proibido, mas a gente sabe que vai até 1831, na verdade, ele é proibido, mas ele vai até 1850, 1851. Então, eu queria que o professor comentasse um pouco se o professor acha qual é a relação, né, com o fim do tráfico e essa tentativa de reprodução da escravidão que a ordem efetua. E a minha outra questão é se o professor já tem dados ou pode nos dizer um pouco qual é o número de escravizados que essa ordem tinha. Eu não me recordo agora, não me recordo se o professor chegou a tocar nisso, porque, bom, a historiografia tem mostrado que os padres, né, tinham muitas fazendas e, enfim, e dialogavam com isso de uma outra forma também, de forma muito ampla e, enfim, tinham grandes escravarias em alguns momentos, sobretudo no Nordeste, mas também no Sul, em São Paulo. Minha outra questão eu queria que o professor falasse um pouco mais sobre o que o professor está considerando como paternalismo. Já visto que não é um conceito novo, na verdade, né? É um conceito norte-americano, que já vem sendo trabalhado na historiografia brasileira há um tempo, e que também, de alguma forma, também já foi questionado e foi lido de uma outra forma. Então, eu queria que o professor comentasse um pouco o que o professor está considerando esse paternalismo. Já visto que ele é, por um lado, ele oprime, ele domina, mas ele também cuida, mas cuida de uma forma pejorativa, cuida de uma forma sempre colocando o outro em posição de inferioridade. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Você quer que eu falo logo, Ana? Como você quiser. Eu penso que sim. Sim, sim. E acho que Perfeito. a Teresa agora vai retomar a... Desculpem, eu tive aqui um problema no meu computador e demorou muito tempo a ligar. Sim, Robson, como preferir. Normalmente as pessoas vão perguntando e vamos logo interagindo. Tem... Ok. Bem, Felipe, obrigado por suas perguntas. A questão do tráfico é importante, mas o que acontece? A Ordem de São Bento, já antes, muito antes, já no século XVIII, porque, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, é uma ordem, é uma instituição religiosa. Então, já na base da formação, na verdade, já na regra de São Bento, a palavra-chave para eles é família. Não é à toa que eles são chamados de irmãos. Então, entrou na ordem religiosa, a ordem de São Bento, você está criando uma grande família. Então, quando eles chegam no Brasil e criam suas comunidades, os escravos são membros da família também. Então, por exemplo, os irmãos não podem comer carne. Então, os escravos também não podem comer carne, né? Então, apenas se estiverem doentes. Então, você tem uma transposição de ideais beneditinos para a comunidade escrava. E a questão da família é muito importante. Então, desde cedo, nós temos esse incentivo à família, à formação de família. E, claro, como a própria Bíblia diz, né? Cresceis e multiplicai-vos. Então, claramente, você percebe que há um incentivo, já no século XVIII, de, por exemplo, vai comprar escravizado, compra casais. Então, há um interesse muito grande em comprar casais. Por quê? Porque eles sabem que vai gerar filhos, certo? Então, desde cedo, há esse interesse em criar famílias e gerar vários filhos. Então, desde cedo, já no século XVIII, eles já queriam implantar uma lei do ventre livre, mas a congregação em Portugal não permitiu, disse que ia ser um grande prejuízo, libertar as mulheres, tudo. Então, já no século XVIII, eles estão pensando em libertar as mulheres que tivessem muitos filhos, não é? Mas isso não acaba não acontecendo no século XVIII. Então, assim, a concepção religiosa que é muito forte hoje ainda, né? Então, naquele momento é muito importante você incentivar o casamento, consequentemente, não só o casamento, mas incentivar a procriação. E se você pegar aí no começo do século XX, no começo do XIX, eles praticamente não compram mais escravos. Então, assim, mesmo antes do tráfico de escravos, eles não tinham precisavam, na verdade, eles já não precisam mais, em 1831, 1850, eles não precisam mais comprar escravos, né? Mas eles precisavam premiar. Você falou do paternalismo, né? Então, o paternalismo, ele joga muito com a ideia do prêmio, né? Porque o que é que o pai faz? O pai faz isso, né? O pai, ele joga com o castigo
né? Porque ele é a pessoa da força, mas ele também premia os obedientes, né? Então, a ideia do paternalismo cristão é sempre jogar com a força, eu tenho a força, eu tenho o poder, né? Eu tenho o castigo, mas eu também premio aqueles que me obedecem, os disciplinados, as pessoas que seguem as minhas orientações. Então, eles não precisam mais do tráfico há muito tempo. Então, eu não vejo impacto no discurso beneditino relacionado ao tráfico, né? Esse é um discurso mais antigo. E é isso. O paternalismo que eu estudo, eu criei o conceito que seria o paternalismo institucional. O que é o paternalismo institucional? Quando você estuda Gilberto Freire ou qualquer outro estudioso que trabalha com o conceito de paternalismo numa sociedade escravista, é uma relação do proprietário com os seus escravos. No caso, na Ordem de São Bento, quem é o dono dos escravos? O dono dos escravos não é o monge. O dono dos escravos é quem? É São Bento. Por isso que o título diz, né? Quem são esses escravos? Esses escravos são do santo. Esses escravos são da religião. Esse escravo não pertence a ninguém, ele pertence a São Bento. Então, toda medida, né, para controlar os escravos, porque paternalismo, o que é o paternalismo? É um sistema de controle. Então, toda medida pensada para controlar os escravos era decidido pelaquela grande reunião que eles faziam a cada 3 anos e determinavam como seria controlado os escravos. Então, esse paternalismo, ele é muito parecido com o outro, lógico, porque ele mescla violência física e psicológica, mas também ele é o pai bondoso, é o pai que concede, é o pai que liberta, né? Então é isso que o paternalismo joga, sempre com a força e o favor, a benevolência e a violência, né? Então essa é a característica básica do paternalismo. Você perguntou sobre o número de escravizados. Os beneditinos chegaram a ter, ao mesmo tempo, digamos assim, porque eles tinham propriedades aonde? Pernambuco, na Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então, eles chegaram a ter 2.000 escravizados. Chegaram a ter 2.000 escravizados. Ah, mas é bem menor que outros grupos. Mas se você pensar que, por exemplo, existiam apenas 40 monges no Brasil, imagina, você pode calcular. Em Pernambuco, por exemplo, eles chegaram a ter 400 escravos, mas eram 4 monges apenas. Então, são poucos senhores para dominar um número grande de pessoas escravizadas, né? Bem, é isso. Obrigada, Robson. Penso que temos aqui mais de seguida Olga. Olga, força. Muito obrigada, parabéns, Rodson, por este seu projeto de investigação. Eu gostava que me falasse um pouco mais sobre a resistência cultural, uma vez que também disse-nos que tem trabalhado com comunidades quilombolas, e porque a resistência cultural? Porque imagino que encontrou provas de que os escravizados continuavam a, a querer, a acreditar não só na religião católica, como também nas suas crenças. E, portanto, será que havia algum sincretismo religioso? Será que o culto dos antepassados continuou? Os espíritos dos antepassados, toda essa crença? Eu gostava muito que abordasse essa questão, sobretudo dessa resistência cotidiana e cultural. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Obrigado, Olga. Esse é um ponto bem interessante, como você colocou, porque o que acontece? São comunidades construídas sobre os olhos vigilantes de um padre, né? De um monge.
de uma instituição extremamente rigorosa. Então, você pode imaginar, né, como é difícil você desenvolver suas práticas de herança africana. O que é que nós encontramos ali? Nós encontramos principalmente essa resistência na indignação dos monges, porque eles escreveram muitos relatórios. Então, a gente vai ter que captar essa resistência nessas entrelinhas. Então, por exemplo, o monge, ainda no comecinho do século XIX, ele diz que, olha, precisamos urgentemente de um médico, contratar um médico para trabalhar nas propriedades. Por quê? Porque os escravos estão recorrendo a uma curandeira. Existe uma velha curandeira, né, lá na comunidade, lá na propriedade, né, de Jaguaribe, e eles estão recorrendo à curandeira. Então, nós precisamos... Aí, o que é que o monge faz? Eu nem posso, eu finjo, né? Por quê? O que é que eu faço? Eu tiro essa curandeira, eu proíbo, mas eu não ofereço um médico, né? Então, a gente sabe que o curandeirismo, que, claro, tem uma carga muito forte de preconceito quando ele fala sobre isso, né? Mas o curandeirismo é uma prática, né? É uma prática médica popular que mescla com, digamos assim, feitiçaria, né? Quando ele fala isso, a gente sabe que é muito forte no Brasil essa prática das pessoas recorrerem a essas pessoas que mescla medicina popular, mas mescla também com a questão da feitiçaria, quer dizer, são pessoas que curam não só o corpo, mas que curam também a alma, né? Então, esse momento de indignação. Em outro relatório, o abade diz, o monge vai dizer, olha, precisamos combater os batuques, né? Não sei se vocês já conhecem essa expressão, a gente usa muito no Brasil, mas eles ficam indignados, porque os escravizados tinham relativa autonomia, porque às vezes a gente tem aquela imagem que os escravos viviam amarrados na senzala, e não era o que acontecia, e o monge dizia, olha, de noite, quando a gente está dormindo, os escravos fogem para outras vizinhanças e fazem festas regadas a batuques. Precisamos combater os batuques. Olha, o que é que envolve o batuque, né? Quer dizer, o batuque ele pode ser meramente dança, né? Meramente, que por si só já é terrível, porque são danças sensuais, são danças sexualizadas na visão dos monges, né? Mas também pode envolver práticas religiosas. O monge não especifica, mas ele fica... O que é que ele diz? Olha, nesses batuques sempre acaba em orgia, né? Então, ele fala muito disso, porque a questão da sexualidade é importantíssima na visão desses monges. Então, esse controle da sexualidade. Então, tem batuque e tem orgia, né? Então, isso, vários elementos que a gente vai capturar como resistência cultural, porque você tem um monge dizendo lá, olha, não... às vezes isso acontecia depois da doutrinação, né? Quer dizer, você está um monge ali falando de preservar os corpos, se guardar para o casamento, né? Fazer a novena, e aí o escravo vai, na madrugada, foge para fazer o seu batuque, né? Fala-se muito em prostituição, fala-se muito em concubinato, né? Fala-se muito em poligamia, porque isso, quer dizer, são práticas que são contrárias ao cristianismo, né? Que devem ser combatidos e que podem trazer esse elemento. Por exemplo, ele fala, o escravo lá fugiu por quê? Porque ele tinha 3 mulheres e eu mandei ele escolher uma, né? E ele acabou de pronto, então não ficou nenhum, fugiu. E a gente sabe que a poligamia é um elemento importante da cultura africana, em algumas comunidades africanas. Então, são choques que revelam esses elementos culturais. A questão da sexualidade aparece muito, né, na visão dos... E outra coisa que aí sim é digamos, um sincretismo, que é a questão das irmandades. Então, dentro das propriedades, pelo menos dentro de uma delas, existia uma irmandade que era a irmandade que é uma irmandade clássica, né?
da Irmandade dos Negros no Brasil, que é a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, há relatos que a festa era belíssima, que os escravizados, eles próprios juntavam dinheiro para pagar o padre, pagar os fogos de artifício, pagar a comida, pagar a bebida. Então, era uma festa enorme que acontecia na comunidade. E como é que é uma festa de Irmandade Negra? É regada com batuques, né? Você tem o maracatu, você tem a coroação do rei e da rainha negra. Então, assim, ela tem muita carga portuguesa, né? Das irmandades, mas, ao mesmo tempo, com elementos tipicamente não africanos, mas de herança africana, já que são afro-brasileiros. Então, a irmandade, ela é aquele culto que ele é permitido, né? E até incentivado pela Igreja Católica. Então, é aquele batuque permitido que as igrejas permitiam. E, vou vindo para um estudo mais contemporâneo, eu tenho trabalhado com comunidades quilombolas, que são exemplos clássicos de resistência, né, cultural. São comunidades muito vulneráveis, é por isso que a gente tem participado muito, porque são comunidades que foram reprimidas, perseguidas e abandonadas pelo governo. São comunidades que nem todas preservaram sua herança cultural por causa dessa perseguição, mas que vivem de situação bastante vulnerável. Agora, o que é que nós temos, por exemplo? Muitos delas perderam a sua religiosidade, né? E até suas danças, suas práticas, mas eles preservam práticas muito ligadas a um desenvolvimento sustentável, muito ligadas, muito conectadas, todas elas estão conectadas com a natureza. Então, algumas delas sempre todas trabalham com artesanato, trabalham com pesca, trabalham com produção de comida típica, né? Então, assim, existe essa presença muito forte cultural, não necessariamente religiosa, porque o cristianismo chegou muito forte nelas, então muitas são católicas, muitas são evangélicas, mas existem práticas artesanais hoje, de como eles lidam com a terra, de como eles lidam com a natureza, e que têm contribuído para que a gente consiga financiamento público, inclusive, né? Porque elas se encaixam perfeitamente nos objetivos da ONU, na década, né, da década afrodescendente foi criada pela ONU também, projetos relacionados a combate à pobreza, governança, rentabilidade, empoderamento coletivo. Então, o que é que nosso laboratório lá faz? É isso, se apropriar desses discursos de empreendedorismo atual e favorecer essas comunidades vulneráveis. Muito obrigada. Penso que Olga tem mais algum comentário? Temos Olga, acho que pôs a mão novamente no ar. Olga, é isso? Sim, se mais uma possível, não para Sim. Tudo bem. monopolizar, mas Sem problema. agradecer e já agora fazer pôr uma outra pergunta. Se a nível das comunidades quilombolas há alguma ação, por exemplo, de memorialização, de património, de construção de um museu. Estou muito curiosa. Será que o museu em Olinda responde a todas estas questões ou não? Obrigada. Obrigado. O que acontece? Uma das questões importantes para trabalhar, é muito difícil trabalhar com a comunidade quilombola, porque são comunidades isoladas e que muitas vezes querem se isolar. Por quê? O que é que nossos projetos têm de inovador? Vou aqui puxar, como nós dizemos, a sardinha para o nosso lado. O que acontece? Quando o pesquisador chega lá, isso é histórico, quando os pesquisadores chegam na comunidade quilombola, chegam na comunidade indígena, o que é que ele quer? Ele quer coletar informação, ele quer tirar foto, ele quer, né, fazer várias coisas. Muitas vezes tem um projeto robusto por trás disso, que financia tudo. Ele volta, escreve artigos, escreve livros, faz seus eventos e nunca mais volta.
Então, as comunidades, hoje, muitas delas se fecharam para isso. Qual é a inovação dos nossos projetos? Nossos projetos, eles têm um claro objetivo de financiar essas comunidades, né? Então, nosso projeto, parte do recurso sempre é estruturar essas comunidades. E uma dessas comunidades, Olga, tem o seu próprio museu. Eu não sei se consigo daqui a pouco aqui, se dá tempo, eu posso mandar depois as fotos, que é um museu construído por um membro da comunidade. É uma casinha. O que acontece? A gente não é que a gente não pode, mas não é interessante chegarmos com um projeto de construção de algo mais monumental e que eles não tenham conexão. É um elefante branco, né? Colocar lá dentro da comunidade. Então, o que é interessante? É que a gente pudesse estruturar esse museu, porque você dá uma valorização a esse trabalho. Então, eles têm uma comunidade, eles têm um museu que o membro construiu e ele foi coletando peças antigas dos avós, é, coisas abandonadas, tem uma casa de farinha, tem peças de trabalho ligadas ali ao mundo do trabalho dele. É um museu, é uma bagunça o museu, mas é o museu da comunidade, né? Então, eles valorizam muito isso, e isso é muito interessante. O que é que eu fiz recentemente? Que está acontecendo agora, na verdade, nós pedimos para que eles mandassem fotos da própria comunidade e com o financiamento que nós recebemos, nós montamos uma exposição fotográfica, né? E já fizemos a exibição dessa já no Instituto Federal, em outros lugares, e no fim nós vamos doar essa exposição para eles. Aí eles vão poder montar na associação, eles têm uma associação e tudo. Então, assim, o que a gente tem proposto, e é uma demanda deles, é trabalhar com turismo. Então, eles querem muito trabalhar com turismo, mas eles não querem que seja um turismo predatório, né? Então, a gente trabalha com o conceito de turismo de base comunitária, que aí já é outra discussão, né, para outro webinar, mas que é um turismo que não fica na mão dos empresários. É um turismo que fica na mão da comunidade, né? Isso é bem interessante. Mas é isso, quer dizer, a ideia do museu e a ideia da própria comunidade quilombola, como eu tinha falado, uma vez um colega meu, primeira vez que um colega meu foi na comunidade, ele voltou um tanto decepcionado. Por quê? Porque ele foi com aquela imagem de que ia encontrar uma comunidade do século XVI, tocando batuques, não sei, vestindo pouca roupa, não sei, sabe? Aquela ideia, aquela idealização de uma comunidade, na verdade, não, uma comunidade de trabalhadores, de pescadores, com muita vulnerabilidade. Então, é preciso incentivar, por exemplo, o turismo, porque muitos ficam em áreas de manguezal, muitas ficam em áreas muito bonitas, né, de Pernambuco, do Brasil, de parte do Brasil. Então, eles querem vivenciar esse turismo e valorizar a cultura. É uma cultura muito mais imaterial do que material. É uma cultura muito mais imaterial do que material. Por isso que o museu físico ele é mais problemático. Agora, o que nós temos, por exemplo? Casas de farinhas que foram abandonadas. Então, a gente quer recuperar essas casas de farinha, né? Eles produzem mandioca, tapioca, né? Então, nós pagamos recentemente uma oficina, e aí o pessoal da comunidade diz, não, nós queremos uma oficina de bonecas. Então, pagamos, eles fizeram uma oficina de bonecas. Quer dizer, eles precisam de rentabilidade. Rentabilidade e governança, né? Então, isso são questões que, bem, muitos, né? Fiquem convidadas já para nos visitar e a gente participar desse, né? Com certeza vai ser ótimo. E é uma equipe multidisciplinar, tá? Nós temos historiadores, turismólogos, enfermeiros, psicólogos, geógrafos, técnico, pessoal da informática. Então, é uma equipe multidisciplinar que tem trabalhado com a gente. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Ainda temos 5 minutos. Se quiserem colocar mais alguma questão.
Se calhar já ninguém tem. Não? Bom, ok. Resta-me agradecer ao Robson por ter aceitado aqui o nosso convite. Já sabem que estes webinars ficam disponíveis no nosso YouTube do Colégio Tropical, que eu vos poderei enviar. E que todos os meses, todas as segundas, terças-feiras de cada mês, havendo algumas exceções às vezes, mas normalmente é nas segundas, terças-feiras de cada mês, temos um webinar. Está bem? Obrigada a todos. Robson, não sei se Obrigado, quer dizer mais alguma Tereza. coisa. Não, obrigado pelo convite novamente. Fico aqui disponível. Meu e-mail vai estar lá na lista, né, do Uhum. colégio. Quem quiser entrar em contato, Tereza também pode, quem não tiver, não localizar, pode fornecer meu e-mail. E estou aberto aqui para trabalhos interdisciplinares, intersetoriais, multi, né? Tenho muito interesse nas várias áreas que comungam com esta temática, né? Relacionada à questão não só escrava, mas de cultura, né? Reparação, história afrodescendente. Obrigada. Um bom dia a Obrigada. Até todos. mais, gente. Deus, bom dia a Obrigado. todos.